Povo amado, boa noite. Boa noite. Quero começar falando de algo importante. Verbalização. Isso diante de Deus tem um significado muito forte. Muito. Lá fora, quando a gente quer ser ouvido, a gente grita. E nós temos gritado, às vezes, sem necessidade, com a família, marido e mulher, trabalho. A gente não fala baixinho, não, a gente fala forte. Quando chega diante de Deus, eu não sei o que acontece, mas nós temos uma preguiça de abrir a boca, que é uma coisa fora do comum. E eu preciso falar sobre isso para vocês, porque isso é uma característica do católico. É um povo calado. É um povo que tem medo de verbalizar. E quando verbaliza, fraquinho. Não usa o volume da voz. É necessário. Isso é bíblico. Clame a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandiosas que vocês ainda não conhecem. Deus está dizendo, lá em Ezequiel, no capítulo 33, Deus está dizendo, clama. Clamor é coisa forte. É soltar, verbalizar, entende? Isso é importante. O que nós ouvimos hoje na missa? O evangelho falava de um homem que tinha o quê? Vocês vieram na missa e esqueceram. O evangelho falava de um homem que tinha o quê, gente? A mão seca. Jesus falou para esse homem o quê? Para ele ser curado, ele teve que ter uma atitude. Qual foi? Jesus falou, estende a sua mão e vem para o meio. O que Jesus estava dizendo? Se você ficar calado, quieto, sem atitude aí no seu lugar, nada vai acontecer na sua vida. Tem que vir para o meio. Ei, quando eu verbalizo, quando eu rasgo o céu com o meu louvor, com a minha palavra, e a Bíblia diz que a palavra tem poder, e é por isso que ela precisa ser usada no mundo espiritual. O diabo, os anjos, precisam perceber que você é o leão, que solta a voz. Aí a sua oração entra no mundo espiritual com força, autoridade e poder. Tem que vir para o meio. Quando eu verbalizo, eu vou para o meio da batalha, do louvor, da graça. Entende? Precisamos ter atitude. E precisamos começar a semana animado, gente. Segunda-feira, se nós não animar, até chegar na sexta vai ser difícil. Sorriso no rosto. Fogo na alma. Ânimo, força, coragem. Nós acabamos de sair de um feriado, parece que nós estamos cansados. Eu fico doido, gente. E sabe por que eu fico doido? Porque eu quero o melhor para Deus. Não é para mim. E Deus deseja o melhor de você. E o melhor que nós podemos dar para Deus no grupo de oração, o que é? É a nossa entrega. É a nossa voz. É o nosso corpo. É a nossa participação. O católico assiste missa, mas não participa. Assistir missa não resolve nada. Porque você assiste televisão, você assiste o teatro. Na missa e no grupo, eu preciso participar de forma afetiva, de forma efetiva. Com total entrega. Amém? Isso não fazia parte do que a gente ia falar aqui, mas foi necessário. Para o nosso crescimento, para o nosso bem. Gente, de verdade, eu amo vocês demais. É igual Deus, meu amor não é igual de Deus, claro que não. Mas eu estou dizendo assim, é igual ao amor de Deus. Deus nos ama tanto que não desiste de nós. Ele acha que a cada dia nós vamos fazer o melhor para Ele. E às vezes eu fico com dó de Deus. Porque nem todo mundo quer fazer o melhor para Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, mas eu quero. Mas fala com convicção. Convence essa pessoa, fala, mas eu quero. Amém? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Oh, aleluia, amém. Amados, dando sequência a esse importantíssimo tríduo de São Miguel Arcanjo.
O Faria falou muito bem aqui para nós que os anjos são divididos em... Quem estava aqui no dia que o Faria pregou? Levanta a mão bem alto. O Faria falou para nós que os anjos são divididos como? Coros. Quantos são? 3 coros, meu Jesus amado. Quantos coros, meu povo? 9 coros de anjos, 9. Olha, se vocês vinham aqui, eu estou achando que vocês não estão prestando atenção. Na faculdade, na escola, vocês tinham facilidade de gravar as coisas? Quem não tem facilidade é quem não presta atenção. Quem não presta atenção é quem não se interessa. Aí não vai. Vocês têm que prestar atenção. 9 coros dos anjos. Quais são eles? Não vou perguntar porque vocês vão... não o quê? Por que eu tenho que saber e você não? Querubins, serafins, tronos, virtudes, principados, potestade, dominações, arcanjos e anjos comuns. Nós temos que saber essas coisas. Nós temos que saber. E existe um anjo que cuida de nós. Qual que é esse anjo? O anjo da guarda. Eu preciso falar com ele, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso agradecer a ele. Eu todo dia falo, meu anjo da guarda, obrigado. Vamos andar comigo hoje, cuida de mim. Vou dormir, anjo da guarda, obrigado, porque você cuidou de mim. Tem que se relacionar. Deus mandou um anjo só para cuidar de você, e você nem moral para ele você dá. Mas na hora da dificuldade você lembra dele. Entende? Então vamos ficar atentos a isso aí, meu povo. Nós vamos falar hoje de São Miguel Arcanjo. O principal, maior e mais poderoso anjo criado por Deus. Interessante porque quando ele foi criado, ele não era assim, mas ele se tornou. O importante na vida não é a forma que você é, mas é a forma que você vai tomar. Tem gente que nasce bonito e fica feio. Tem gente que nasce feio e fica bonito. Tem gente que nasce rico e fica pobre. Tem gente que nasce pobre e fica rico. Tem gente que é triste e se alegra. Tem gente que é alegre e depois se entristece. É a forma que eu vou tomar. E isso só cabe a mim. É uma decisão minha. É uma postura minha que vai provocar isso na minha vida. Amém? Eu quero falar do glorioso arcanjo São Miguel. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar quem ele é, antes de falar a missão dele, as aparições, o que ele faz, eu quero falar de uma revelação tremenda. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Carmela? Alguém aqui já ouviu falar dessa mulher? Carmela? Não, não é as irmãs carmelitas não. Carmela. Vocês nunca ouviram falar? Vocês têm que estudar, hein, gente? Eu vou pegar no pé de vocês. Hoje eu vim, eu falei, eu vou ser light hoje. Mas não tem jeito. Vocês nunca ouviram falar da Carmela? Vocês já ouviram falar de um santo importantíssimo dentro da igreja? São Padre Pio. Esse vocês já viram. A Carmela é uma filha espiritual do Padre Pio. Carmela de Milão, uma célebre carismática, presta atenção nisso. Se vocês dizem que são carismáticos, vocês precisam saber mais sobre esse povo. A Carmela é uma célebre carismática católica de Milão, filha espiritual do Padre Pio, mulher de oração. O Padre Pio era um cara chato, mas ele formou muita gente boa. Ele formou. E uma dessas pessoas foi a Carmela. E ela tinha uma sede tão grande de Deus, de uma espiritualidade forte. Ela era uma mulher que se colocava de tal forma no combate, que sabe o que aconteceu?
O próprio Jesus falou com ela e deu uma revelação para ela. Poucos santos da igreja tiveram esse privilégio. A Carmela teve. E eu vou ler aqui para vocês e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a nossa pregação, ela vai ser quase toda em cima dessa revelação aceita e reconhecida pela Santa Igreja Católica, tá? É coisa da cabeça, não. A gente só fala coisa que a igreja aprova, é só doutrina de igreja, é só palavra, é só catecismo. Então vamos ver o que a Carmela falou nessa revelação. Antes de ler a revelação, eu vou ler um pedacinho aqui para você entender sobre a Carmela. Revelação do próprio Senhor Jesus Cristo a uma mulher, filha espiritual do Padre Pio. Então são palavras de Jesus Cristo. Barulho aí, o que é? Então são palavras de Jesus Cristo ditas a Carmela. Carmela de Milão, célebre carismática dos nossos dias, filha espiritual do Padre Pio, falecido em odor de santidade e rapidamente canonizado pela Santa Igreja Católica, o Padre Pio. Então o que nós vamos ouvir agora é essa revelação de Jesus a Carmela. Jesus disse assim, presta atenção: evoca muitas vezes o arcanjo São Miguel. Olha só, Jesus disse para Carmela assim, ó, Carmela, evoca muitas vezes o arcanjo São Miguel. Então tem muita gente que tem medo das devoções católicas. Mas será que é de Deus? Jesus mandou nós, povo católico, evocar, não os mortos, porque São Miguel não morreu, está vivo. Evocar São Miguel arcanjo muitas vezes. Jesus disse a Carmela que se encontra São Miguel a cabeça dos 9 coros angélicos. Presta atenção aqui. Nós falamos que tem 9 coros de anjos. E nesses 9 coros de anjos que existem, São Miguel Arcanjo é a cabeça. Todos os 9 coros dos anjos são regidos, são governados, são liderados pelo glorioso arcanjo São Miguel. Ele tem poder sobre todos esses anjos. Todos esses 9 coros dos anjos estão ao comando de Deus, através do arcanjo São Miguel, que é a cabeça desse coro angelical. E que o meu vigário, dizia Jesus, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da igreja. Quem que é o vigário de Deus? Quem que é o vigário de Deus, gente? Vocês sabem o que é vigário, não sabe? O que é vigário? Oi? Tá, é um padre, mas o que um vigário faz? Existe o vigário do bispo. O que é o vigário de Deus? Vocês nunca viram essa expressão? É o Papa, é o vigário de Deus. Que o meu vigário, tudo que ligar na terra, vai ser ligado no céu. Quem é a única pessoa que pode lançar uma verdade de fé para a igreja? O Papa. As revelações têm que passar por ele. Então, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da igreja. O Papa decretou. São Miguel Arcanjo é o defensor, presta atenção. Tem gente que fala que ele é o defensor dos cristãos. Ele é o defensor da igreja católica. Isso foi estabelecido pelo Papa, estabelecido por Deus. São Miguel Arcanjo é o defensor da igreja católica. Dos cristãos católicos. Eu não estou dizendo que é só eles, mas isso foi decretado assim. Entende?
dirige muitas vezes ao teu pensamento. Jesus disse a Carmela assim: olha, Carmela, dirige a São Miguel muitas vezes o seu pensamento. Às vezes você não pode rezar para São Miguel, mas você pode pensar nele. E só o fato de você pensar nele, ele te protege. Ele te protege. Gente, hoje nós vamos aprender, nós não temos noção do que Deus deixou para nós. O recurso tão especial de proteção e de batalha que nós temos, chamado São Miguel Arcanjo. Somos convidados a pensar em São Miguel, dirigir os nossos pensamentos muitas vezes a ele, porque grande é, Jesus dizendo para Carmela, isso aqui são palavras de Jesus, porque grande é o seu poder e a sua força. Ele é o terror dos anjos rebeldes. Dá um aplauso aí bem forte. Oh, aleluia! São Miguel é o terror dos demônios. É por isso que nessa noite nós selamos todas as portas desse santuário com os 9 coros dos anjos, porque São Miguel está presente aqui hoje, e ele é o terror dos anjos rebeldes. Amém? Que venceu na terrível batalha dos anjos bons contra os anjos maus, e que os precipitou no abismo. Ei, você sabe quem mandou Satanás para o inferno? Porque o abismo é o inferno. Sabe quem? Não precisou de Deus gastar suas forças. Ele mandou um pequeno, naquela época, pequeno anjo, que disse: quem como Deus, ninguém é igual a Deus. São Miguel expulsou e lançou ele junto com a tropa, porque agora ele é o general da tropa, lançou todos eles no inferno. Ele defendeu infatigavelmente a igreja católica contra as heresias. Ei, quem estudou história aqui sabe quantas heresias se levantaram contra essa igreja. A Revolução Francesa, a Revolução dos Cátaros e tantas outras coisas mais. A Nova Era, o Illuminati, a maçonaria, o espiritismo e tantas outras heresias. São Miguel sempre defendeu a igreja de Cristo contra essas heresias. E ajuda toda alma que invoca com devoção e amor. Espera aí. São Miguel ajuda toda alma que o invoca, mas não é de qualquer forma, com devoção e amor. Ele ajuda a vencer as batalhas da vida. Olha para quem está do seu lado e fala: você enfrenta alguma batalha? Ou não? Batalhas pessoais, familiares, da sociedade. Tem batalha, gente? Se tem um negócio nesse mundo que nós enfrentamos, são batalhas, guerras o tempo todo. Todo dia nós temos um leão para matar. Todo dia uma batalha, às vezes contra nós mesmos. Essa é a mais difícil, não é? E São Miguel ajuda até nessa, viu? Sobretudo contra os demônios, a batalha contra os demônios. Ele é o arcanjo da humildade. Vocês estão interessados nisso aqui, gente, ou não? Hoje é meio que formação, tem que prestar atenção. Ele é o arcanjo da humildade. Isso é o mais lindo de São Miguel. Apesar de ser poderoso, ser chefe, ele é humilde. E foi só por causa disso. Deus só escolhe os humildes para lutar contra Satanás. Quem não tem humildade nunca vai poder lutar contra o inferno. Porque a fraqueza do inferno chama-se humildade. Porque Lúcifer é o tempo todo soberbo. Para destruir ele tem que ter humildade. Olha para quem está do seu lado e fala: a casa caiu para você. Se você não for humilde, você não vai para lugar nenhum. Viu? Bota o dedo nessa pessoa e fala: trata de ser mais humilde. Trata de ter
humildade. A palavra de Deus diz que Ele dá a graça ao humilde e esconde do soberbo. Amém? E humildade é preciso entender, não é ser bobinho não, viu? Tem gente que pensa que ficar caladinho, quietinho é ser humilde. Muitas vezes é bobo. Confunde humildade com bobeira. Humildade também não é aceitar tudo do jeito que é, não. Entende? Humildade igual Nossa Senhora. Presta atenção como que ela foi. Postura que ela teve. Ali foi o maior exemplo de humildade que pisou nessa terra. O ser humano mais humilde que já existiu chama-se Maria de Nazaré. Rainha dos anjos, viu? E é o arcanjo da humildade. Alegra-se em ensinar a prática da virtude aos homens que lhe pedem. Ei, São Miguel se alegra em ensinar a prática da virtude, mas sabe para quem? Para quem pede. Porque ele não invade ninguém. Mais uma vez, conversa com quem está do seu lado. Alguma vez na vida você já pediu alguma virtude a São Miguel? Fala para essa pessoa. Fala, você já pediu alguma vez na sua vida a virtude a São Miguel? Se não, diga para essa pessoa, vamos pedir daqui para frente? Vamos começar a pedir as virtudes para que nós sejamos pessoas virtuosas. Porque o céu é povoado de gente virtuosa. Amém? O seu brado, o brado de São Miguel. O que é um brado, gente? Uma salva de palmas para essa mulher. Palminha, você é vergonha, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vocês é econômico demais. Eu sou gastador, viu, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Ah, tá bom. Então, para Jesus está certo. Que maravilha. Quem é com Deus, que é o significado do seu nome, é mais adequado para exprimir a vontade tão necessária da humildade, que consiste no conhecimento da grandeza de Deus. Ei, presta atenção aí, Jesus falando para Carmela, qual que é o conceito de humildade? Cutuca quem está do seu lado, fala, desce do mundo da lua. Você está pensando na morte da bezerra, em alguma coisa, mas você não está prestando atenção. Qual que é a virtude da humildade que eu acabei de ler para vocês? Conhecimento da grandeza de Deus. Vamos gravar isso aí, olha para quem está do seu lado aí, fala assim, sabe qual é a essência da humildade? Qual que é? Conhecimento da grandeza de Deus. Quanto mais eu conheço a grandeza de Deus, mais humilde eu me torno. É por isso que os santos eram tão humildes, porque eles exercitavam o conhecimento. Ei, como que adquire conhecimento, gente? Participando do grupo de oração, participando da missa, lendo Bíblia, lendo livro, lendo o catecismo da igreja, orando. Nós vamos desenvolvendo o conhecimento de Deus, lá em casa, sentado com a bunda no trono, com a cabeça na lua, nós não vamos adquirir conhecimento de Deus. Amém? A verdade é essa. Pela sua intercessão, pela intercessão de São Miguel, pede humildade para todos da terra. Gente, o que a nossa terra está precisando é de quê? Cada vez mais a humanidade está se tornando soberba. Soberba. E um dos sinais é que ela acha que não precisa de Deus. Tá? Reza não somente pela igreja, mas por todas as nações, para que ele, de novo, traga paz ao mundo, onde os demônios vão semeando uma horrenda carnificina. Estabelece como defensor da sua casa. Deus está dizendo assim, ó, o demônio está fazendo uma carnificina no mundo.
E vocês, povo amado, escolhido de Deus, povo que veio ouvir a palavra de Deus, vocês precisam estabelecer São Miguel Arcanjo como o defensor do lar de vocês. O nosso lar precisa de proteção, o nosso lar precisa de defesa. E nós temos que estabelecer São Miguel como defensor da nossa... Eu já fiz isso. Quando eu casei, tudo meu consagrei a São Miguel. O meu lugar de trabalho chama São Miguel Arcanjo. O meu filho primogênito chama Miguel Arcanjo. Eu sou um devoto de São Miguel, porque eu sei o tamanho das batalhas que eu já enfrentei, que eu enfrento e que eu ainda vou enfrentar. Precisamos estabelecer ele. Estabelecer como? Dizendo assim, ô São Miguel, eu cuidei da minha casa, aí nunca mais faz nada. Tem que rezar para ele. Você já rezou o rosário de São Miguel? Você sabe que existe um rosário para ele? Gente, isso é devoção da igreja de anos. Ah, mas nunca nos ensinaram. Por isso que Deus levantou esse trido. Existe um rosário de São Miguel Arcanjo. Existem orações para ele. Sabe, Jesus disse para Carmela, Carmela, faz todos os dias e muitas vezes durante o dia. Toda vez que eu vou sair de casa, porque aos teus anjos ele mandou que te guarde em todos os teus caminhos. São Miguel Arcanjo, patrono da igreja, protetor e defensor dos filhos de Deus, defendei-nos neste combate, sede o nosso guarda contra as maldades e as ciladas do demônio. Humildemente vos pedimos que Deus sobre o demônio impere e que vós, o príncipe da milícia celeste, com o poder divino, precipitai hoje, aqui e agora, no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Todo dia, várias vezes no dia, temos que fazer isso. Já ouviram falar de um papa? Presta atenção, escreve o nome desse papa aí, viu? Dos mais importantes da Santa Igreja, Papa Leão XIII. Foi o papa da luta contra o inferno. Esse papa estabeleceu um exorcismo. E esse papa pediu para todos os padres do mundo inteiro que após a comunhão rezasse a devoção, a oração a São Miguel Arcanjo. Isso foi estabelecido. Pergunta para mim quantos padres fazem isso. Tem padre que nem existe, nem acredita que o demônio existe, nem existe inferno. Tem padre que pensa assim. Eu nunca entendi isso, até um dia que eu pensei. Falei, já sei. Por que esse padre não acredita no demônio e no inferno? Porque se tiver inferno e tiver demônio, ele está lascado. Infelizmente. Aí é melhor que não exista mesmo. Entende? Mas foi um pedido do Papa Leão XIII. Rezar a oração de São Miguel logo após a comunhão. Poucos padres, poucos lugares fazem isso. Aqui é um lugar que faz isso. E hoje eu vou revelar uma coisa que vocês não sabem. A minha devoção de São Miguel é tão grande. E se você tiver uma devoção a alguma coisa, você implanta isso sem as pessoas perceberem. Sabe como que começou essa devoção aqui? Eu conheci o Padre Luiz em 96. E apresentei ao padre a minha devoção a São Miguel. O padre ficou apaixonado. E ele viu que todo o grupo de oração que eu fazia, eu rezava essa oração. E eu falei para ele, padre, existe uma indicação do Papa Leão XIII que reze essa oração depois da missa. O padre passou a fazer isso. Isso foi passando de anos em anos. O padre foi embora e a devoção ficou. Eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando para você o que é se plantar uma coisa de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Plantar, entende? Para colher os frutos. Até hoje, nesse santuário, se reza após a homilia, a oração de São Miguel. Esse é um santuário de devoção a São Miguel Arcanjo. Uma pequena sementinha que, se você perguntar isso aqui no santuário, ninguém sabe disso. E nem precisa saber. O importante é que tenha devoção. Amém? Então Jesus vai continuar dizendo: vão semeando horrendas carnificinas, o demônio,
Estabelece São Miguel como defensor da sua casa, para que ele afaste o maligno de todos os males, sejam eles quais forem. Amém? Aplauda então essa revelação à irmã Carmela. Vamos falar um pouco mais dessa revelação agora, de forma específica, em alguns pontos dela. Primeira coisa, a revelação diz para nós invocarmos muitas vezes o arcanjo São Miguel. Isso significa todos os dias, muitas vezes durante o dia. Fique gravado para você a partir de agora. Todo cristão, olha aqui para mim, todo mundo que se diz cristão, seja católico ou não, deveria ter uma devoção a São Miguel Arcanjo. Sérgio, mas mesmo os protestantes, sim. Que eu vou contar uma história para vocês hoje. Só existe o protestantismo porque a única igreja fundada, isso aqui não é porque eu estou querendo arrumar briga com ninguém, não. Estou falando verdade, que é o que a igreja professa. A única igreja fundada por Jesus, a única igreja de Jesus é a igreja católica. Nós não estamos menosprezando ninguém, nós não estamos diminuindo ninguém, nós só estamos falando uma verdade, a única igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno nunca, jamais vão prevalecer contra a igreja que Jesus fundou. Amém? Veja só, quando a única igreja que tem mais de 2000 anos de tradição e de fundação é a igreja católica, e não foi qualquer Zé Mané que fundou, foi Jesus. Como é que nasceu o protestantismo? Vocês sabem. Um padre agostiniano, chamado Martinho Lutero, começou a discordar e se rebelar contra a igreja. E achou melhor fundar uma igreja para ele. Só que tem um detalhe. Isso aqui, ó, é nosso. Deus deixou para nós e foi nós que montamos. São Jerônimo fez a tradução e montou, colocou capítulo, versículo, foi montando. A igreja católica montou a Bíblia. Aí o Martim Lutero levou a nossa Bíblia para lá. Ainda teve a audácia de tirar alguns livros daqui. Esse é o protestantismo. Nascido dessa forma, de um cisma, de uma rebelião. Entende? Nós amamos, rezamos, mas a verdade tem que ser dita, é essa. A única igreja fundada por Jesus, e a única que Jesus disse, olha, ela vai envergar, ela vai passar tribulações, mas as portas do inferno nunca vai prevalecer. Quantos quiseram acabar com a igreja católica e nunca conseguiram? Vocês já viram falar do Império Romano? Foi o maior império já implantado nesse planeta. Foi o Império Romano. E entre os seus imperadores existia um cara chamado Nero. Nero tomou ódio da igreja católica e fez de tudo, usou de todos os seus poderes para destruir essa igreja. Nero pegava os cristãos católicos, porque quem foi jogado na arena não foi protestante, foi católico, não tinham aí. Nero pegou os cristãos católicos e falava, é católico? É. Tem fé em Deus? Tem. Arena nele, leão nele. Os leão faminto comia. E foi, gente, era carruagem e carruagem. A leãozada estava passando bem, comendo cristão dia e noite. Só que Nero teve uma decepção. A cada sangue dos mártires, porque aqueles cristãos gritavam, aqueles cristãos tinham atitude, aqueles cristãos iam para o meio, aqueles cristãos não tinham medo de entregar o seu próprio sangue e a sua própria vida por causa da igreja. E aí sabe o que Nero fez? A cada um cristão que morria e derramava o seu sangue, nascia 10. A cada 10 nascia 100. E o cristianismo tomou conta do mundo.
A igreja católica se proliferou porque é na batalha, é no martírio, é no derramamento de sangue que se cresce. Nero desistiu porque quanto mais ele atacava a igreja, mais forte ela ficava. Sabe por que ela ficava forte? Porque existe uma promessa na Bíblia: as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Deus. Você pode até dizer assim: ô Sérgio, mas os homens dessa igreja não são tão fortes assim. Verdade. Sérgio, os homens dessa igreja fizeram muita besteira. Claro. É por isso que ela é considerada santa e pecadora. Santa porque ela é de Deus, foi Deus que fundou. E pecadora porque é regida pelos homens. Mas isso não tira o brilho dessa igreja. No final dos tempos ela vai se tornar pequena. Só que a força nunca foi provada pelo tamanho. Porque se a força fosse provada pelo tamanho, Davi não tinha vencido Golias. Golias era infinitamente maior que Davi. Às vezes é preciso de uma igreja pequena com poucas pessoas para que a força de Deus se manifeste nela. Você entende isso, irmão? Essa devoção a São Miguel foi herdada, sabe de quem? Dos israelitas. Eu falei para vocês que o protestantismo nasceu do catolicismo, sim ou não? E nós nascemos do judaísmo. Nós só estamos aqui hoje porque veio uma promessa para os judeus. Eles não quiseram, nós tomamos posse. Nós nascemos, a tradição católica veio do judaísmo. É por isso que os judeus até hoje são devotos de São Miguel. Ele é o protetor da igreja católica e protetor dos israelitas, sempre foi. Amém? Então a primeira coisa, invocar muitas vezes São Miguel Arcanjo. Ele é o grande protetor da Santa Igreja Católica. Amém? Veja bem, São Miguel é um dos anjos mais poderosos que existe. Assim como Lúcifer também era um anjo poderoso. Se São Miguel é o chefe dos anjos bons, Lúcifer, que hoje chama demônio, porque a palavra Lúcifer significava astro brilhante, estrela brilhante. Lúcifer era um anjo lindo, belo, que brilhava. Ele refletia a face de Deus. Foi um dos anjos mais belos que Deus já criou, uma das criaturas mais inteligentes que Deus criou. Se rebelou contra Deus porque na soberba quis ser igual a Deus. Ele hoje é o chefe dos anjos rebeldes. Clamar São Miguel significa também clamar quem? A Deus e aos outros anjos. Quando você clama São Miguel, por uma causa específica, ele pode mandar um dos anjos do coro resolver isso para você. Olha a importância de ser devoto de São Miguel Arcanjo. Amém? Segunda situação. Ele é o defensor da Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Aquilo que eu falei para vocês, que Jesus fundou essa igreja. E contra que ele protege? Pega comigo agora a palavra de Deus. Vamos começar a entrar na palavra. Ô Sérgio, fala de São Miguel Arcanjo na Bíblia? Sim, 3 vezes. Livro de Daniel, livro de Judas e livro do Apocalipse. Nós vamos ver as 3 palavras, tá? Vamos começar agora com Efésios. Capítulo 6, versículo 10. Por favor, meus amados. Na Bíblia Ave Maria, da letra grande, página 1919. Letra pequena, qual que é a página? 1502, para facilitar para vocês, porque esse mês nós vamos ter um curso bíblico, e até lá nós vamos dar uma mãozinha. Depois do curso não vamos dar nenhuma mãozinha mais, porque vocês não vão precisar. Amém?
Efésios capítulo 6, versículo 10, amados. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Presta atenção no versículo 12, porque tem uma grande revelação aí. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E intensificai vossas invocações, súplicas, orai, verbalizai, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Gente, vocês pararam para pensar a força que tem essa palavra, o alerta que essa palavra nos faz. Essa palavra nos convida a uma guerra. E essa palavra diz, olha, vocês têm que ter muito cuidado, porque até a guerra que vocês enfrentam não é uma guerra visível. Não é contra o irmão. Às vezes a gente está guerreando errado. Dentro de casa, eu estou guerreando com a minha esposa, eu estou guerreando com os meus filhos. Na igreja, eu estou um grupo guerreando com o outro. No trabalho, um irmão guerreando com o outro. Não, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os principados. Ei, se existe coro dos anjos, existe os coros do inferno, os principados, os potestades do inferno. É contra esse tipo de batalha de gente, que nem gente é, mas o anjo é um ser espiritual, movimenta com a força de um pensamento. Um anjo se desloca de um lugar para o outro assim, ó. Um anjo é poderoso. É por isso que se nós não estivermos em Deus, nós somos presas fáceis. A guerra é desleal, viu, gente? Para que eu possa combater esse bom combate, eu preciso me revestir de Deus. E eu preciso usar a minha devoção a São Miguel. Olha aqui para mim, sabe qual que é o problema do católico? A maioria dos católicos acha que o inferno não existe, viu, gente? A maioria dos católicos acha que o demônio também não existe. Por quê? Porque quase não se ensina isso para o povo. E o povo tem sido enganado. A verdade é essa. E aí eles estão numa batalha, mas nem sabem. O marido começa a ir para a cachaça. Existe um espírito chamado Zé Pilintra, o Faria falou disso aqui. É um espírito que trabalha, é um demônio que leva a pessoa a beber. Ei, se existe um histórico na família de bebida, o demônio vai falar, esse aqui eu vou pegar, porque o pai bebia, o avô bebia, ele vai beber. E o demônio vai trabalhar para que ele caia no vício do álcool, para destruir a vida dele. Começa com a bebida, depois ele começa traindo a esposa, depois ele começa adoecendo, adquire uma cirrose e vai até morrer. Eu vi isso dentro da minha casa. É por isso que eu tenho horror à bebida. Eu vi um tio meu acabar com a vida dele, com a família dele, por conta da bebida. É um demônio que trabalhou a vida inteira. Agora, se não tem ninguém na casa que batalha espiritualmente, o cara vai para o boteco, a mulher se ajoelha e fala, Senhor, eu não quero um marido beberrão, toca na vida dele, manda um anjo lá agora, tira esse desejo, esse gosto, esse sabor que ele tem pelo álcool. E a mulher vai rezando 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 3 anos, até que um dia ele vai se libertar. Porque ela guerreou, ela batalhou, as vitórias são conquistadas na luta.
É por isso que o diabo quer que você seja um frouxo, um bunda mole, um à toa que não batalha. Porque o católico acha que não tem luta, não tem guerra. Tem, e é espiritual. E só se guerria nessa luta espiritualmente. Terço, missa, jejum, penitência, palavra de Deus. Tudo isso que o Senhor nos ensina. É a forma de guerrear espiritualmente. Ah, mas tem uma família que tem um histórico de separação. Quem aqui não sabe disso? A avó largou, a filha largou, a sobrinha largou e vai largando. Tem um histórico de pessoas que não casam. A mãe foi mãe solteira, a filha também foi. Hoje me ligou uma pessoa pedindo para eu rezar. Por quê? É um casal que está junto há 30 anos, não tem impedimento nenhum para casar, mas não quis casar. Aí, uma das filhas se juntou com um rapaz muito bom, mas já está com ele há 10 anos e não casa. A outra filha ficou grávida agora, sem casar. Você está vendo como as coisas vão acontecendo? É um prato cheio para o demônio agir e a gente não quer aceitar isso. Me pediram para ir rezar na casa de um pessoal, vocês estão vendo o nível das coisas que nos pede. Ó Sérgio, vem fazer uma celebração da palavra na fazenda de um cara. Eu falei, eu vou. A coordenadora me ligou, falou, deixa eu te preparar você para você saber onde você está pisando. Essa fazenda lá, o dono matava as pessoas e enterrava lá. O filho que está pedindo para você ir lá, é o filho do cara que matava. Ele deu um tiro no irmão dele. Mas o cara tem um coração bom, quer converter. Tem que ter alguém que tenha coragem de ir lá. Fizeram uma capela, diz que a capela está em cima de um lugar que tinha muita gente morta. Tem que ir lá quebrar essa maldição. Alguém tem que chegar lá, rezar, jejuar, se preparar para ir para a batalha. Quem vai? Quem vai, meu povo? Quem quer colocar na brecha? Nós só queremos a bênção de Deus. Nós só queremos comodismo. Nós queremos resolver o nosso problema. A gente não se coloca no problema do outro, porque nós não temos humildade, nós não entendemos o projeto de Deus. É preciso entender esse projeto. É por causa desse projeto que eu estou aqui. Porque precisa de alguém que se coloca na batalha por outro. Nós não nos colocamos nem pelos nossos. Imagina se a gente vai fazer isso pelos outros. E se não for com São Miguel Arcanjo, a gente não vai. A gente não vai. É uma batalha terrível, gente. Eu estava ouvindo de um padre hoje que o demônio... Você lembra que eu usei a palavra carnificina? O demônio adora carnificina. E eu vou explicar para você por quê. A primeira carnificina a mais grave, a maior carnificina que já existiu nesse mundo, você sabe qual que foi? Segunda Guerra? Foi não. Morreu muita gente. Mas teve uma carnificina que morreu só uma pessoa. Jesus Cristo. Ninguém foi dilacerado como ele. Sabe o que o demônio quer fazer? Tudo ele quer copiar Jesus. O demônio gosta de sangue. O demônio gosta de morte. Eu li isso hoje. Se o demônio pudesse, quando você saísse da porta daquela igreja, ele ia te matar. O demônio só não mata você, sabe por quê? Porque Deus não deixa. Ninguém vai morrer antes da hora, porque é Deus que determina a vida e a morte. O diabo não pode te matar, porque se ele pudesse, ele ia fazer. Entende? E aí quando a pessoa dá brecha, aí já é outra história. Bebe, sai de carro, pula de cima do prédio, faz loucuras, aí a morte muitas vezes é antecipada. Você entende isso? Você consegue entender? O demônio ama carnificina, sangue. Sangue. Foi por isso que os cristãos eram mortos na arena. O demônio ficava aplaudindo, vendo o sangue ser derramado, a carnificina acontecendo. Ô Sérgio, mas isso ficou no passado. Ah, tá, então tá bom. E o aborto hoje é o quê? O demônio ama o derramamento do sangue.
a morte. E agora, ele está mais feliz ainda, porque quem está morrendo agora são inocentes, pessoas que não conseguem se defender. E aí ele aprova leis, projetos que nós patrocinamos. O sangue desses inocentes vão recair sobre muitas pessoas. Vão se recair por isso que na hora de votar eu preciso saber. Porque quando eu voto eu assino um papel em branco para alguém fazer besteira. Esse sangue de inocente vão recair sobre essas pessoas. Eu estou falando a verdade, está aqui na palavra de Deus. O demônio adora carnificina, morte em massa, derramamento de sangue. Tanto é que os pactos com o demônio são feitos de sangue. Você vai numa encruzilhada, tem uma galinha com o pescoço cortado. Você vai na maçonaria, tem um bode oferecido em sacrifício para o diabo. Quantos sacrifícios são oferecidos para o demônio? Até bebê. Você sabia que existe muitas crianças que sumiram e ninguém nunca achou essas crianças? E elas foram oferecidas em sacrifício ao demônio. Derramar o sangue desses inocentes para uma aliança com o diabo. Toda macumba, tudo que é feito tem um derramamento de sangue no meio. O demônio gosta de carnificina e gosta de sangue. Ele quer imitar a Deus que derramou o sangue. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas ele quer fazer isso. E nós não entendemos essa batalha espiritual. Amém? Amados, Jesus disse... Jesus disse que São Miguel Arcanjo sempre lutou contra as forças infernais. Vamos pegar a palavra de Deus? Livro do Apocalipse. Capítulo 12. Versículo 7. Amém? Hoje eu vou aceitar celular, hein? Ah? Essa não é minha, não? Livro do Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7. Olha o que diz essa palavra. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás. Depois tem gente que vai falar que o dragão não é o demônio, o dragão é o Império Romano, então tá bom. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Eu ouvi uma voz forte que dizia: agora, depois que o infeliz saiu, chegou a salvação, o poder, a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram. Quem que venceu? Os anjos de Deus, São Miguel. Por que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida e aceitaram a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitai. Notícia ruim para nós. Mas, ó terra e mar, cuidado, viu? Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Palavra do Senhor. Gente, que palavra reveladora
Não tem como ter uma interpretação diferente. Houve uma batalha no céu. Olha aqui para mim que eu vou explicar para você. O Lúcifer, quando ele soube do projeto de Deus, que Deus, na sua grandiosidade, era humilde. E Deus falou assim: mesmo eu sendo Deus Todo-Poderoso, eu olhei para a humanidade, amei a humanidade, e eu vou me fazer homem. Eu quero sentir o que a humanidade sente. Eu quero salvar a humanidade na condição humana. Então, eu vou mandar meu filho para a terra. E vocês, anjos do céu, todos vocês, todas as hierarquias angelicais, vão ter que prestar culto e adorar o meu filho. Aí Lúcifer falou: eu não. Eu sou grande, eu sou poderoso. Eu lá vou adorar um ser humano, um bicho fraco. Não servirei, gritou o demônio. E nisso ele ludibriou. Cuidado com quem vem com a conversinha gostosa, passando a mão, falando que não, que tranquilo, bonitinho. O discurso é até bonito, porque se não fosse ninguém acreditava. Ele foi ludibriando anjo por anjo. Vocês viram o plano de Deus? Ah, eu não vou servir não. O que você acha de ir comigo? E muitos anjos do céu pensaram assim: esse cara é diferenciado, ele tem um brilho. Está vendo o que é idolatria? Você tem que parar de adorar as pessoas e idolatrar as pessoas. Você fica esperando das pessoas, enquanto tem que ser você. Ele enganou 1/3. A Bíblia diz que existe milhares de milhões de anjos. São incontáveis. Os anjos do céu são mais do que as estrelas do céu. Você já parou para contar as estrelas que tem no céu? Esse é o tanto de anjo que tem. Ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Todos foram precipitados. São Miguel gritou: amigos, quem como Deus? Por isso que o nome São Miguel é um grito. O nome dele significa o grito que ele deu. Amigos, quem como Deus? Quer dizer, ninguém pode ser igual a Deus. São Miguel expulsa Lúcifer. E Lúcifer fica irado contra Deus. Só que ele vai fazer o que contra Deus? E ele olhando para Deus falou: ah, já sei. Se eu não posso ferir a Deus diretamente, eu vou ferir a Deus indiretamente. Por quê? Quem tem filho aqui sabe. Der um tapa no seu rosto, o senhor não vai gostar, não vai? Cara, que o senhor fez, eu fiquei até com medo. Não vai gostar, mas se der no seu filho, é pior, não é? Um pai e uma mãe é capaz de falar assim: pode bater aqui, mas deixa meu filho quieto. Você imagina o coração de Deus quando vê os filhos na droga, na prostituição, no homossexualismo, nas guerras e acontecendo todas as atrocidades que nós estamos sabendo que está acontecendo contra os filhos de Deus. Muitos estão perdendo a sua alma. O diabo trabalha dia e noite porque ele falou: oi, se eu não puder entrar nesse céu, eu não vou deixar que ninguém mais entre, Deus. Eu vou investir tudo com os seus filhos. Eu vou emporcalhar a vida deles de tal forma que eu vou querer todos eles junto comigo no inferno. Você sabe o que é o inferno? É a ausência total de Deus. Tem gente que pensa que o inferno é um lugar só. Não é. É uma ausência total de Deus. As almas do inferno, um padre pregava sobre isso essa semana. Um anjo teve a revelação do inferno. Desculpa, um anjo não, um santo. E ele voltou dizendo: todas as almas que estão no inferno nunca pensaram que iria para lá. Eles faziam tudo errado, mas achavam que no final iam ser salvos. Essa é a mentira que Satanás tem contado para nós. Que a salvação é para todo mundo. É, mas nem todo mundo consegue. Ele quer levar eu e você para lá.
O grande desejo do demônio é que você vá para o inferno. E ele trabalha todos os dias para isso. Ele não brinca. Nós brincamos, ele não. Todos os dias ele está levantando tramas para nos tirar a salvação. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Essa trama entrou dentro da igreja. Essa trama contaminou todo mundo. O diabo está desviando o foco. O foco não é mais almas, o foco é dinheiro e fama, prestígio. E aí nós estamos perdendo as almas. Porque nós não estamos falando a verdade para as almas. Elas estão sendo ludibriadas. Gente, eu estou pregando doutrina pura do catolicismo. Não estou inventando nada. É isso que é a batalha do diabo. Ele vem para a terra com grande ira e grande furor e tem investido tudo aqui, gente. O diabo infiltrou na política e infiltrou no sistema. Esse mundo foi dado para ele. Ele disse isso na palavra. Ele falou para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todas essas riquezas, porque foi me dado. Esse mundo é de Deus. Quando perguntaram para Jesus: o senhor veio para reinar? Ele falou: não, meu reino não é desse mundo. Tudo está escrito na Bíblia. Tudo está muito claro para nós. E o demônio investe. E é por isso que Deus levantou o glorioso São Miguel. É por isso que Deus está dando para mim e para você hoje essa devoção forte nessa luta contra o inferno. O inferno está se levantando contra a sua casa, contra os seus filhos. É droga, é prostituição, é adultério, é pornografia, é masturbação, é homossexualismo, é lesbianismo, é comunismo. Eu falo mesmo, gente. Tudo obra do demônio. E uma das suas aparições, a mais famosa, no Monte Gargano. Você já ouviu falar? Na Itália. Um pastor de ovelhas estava pastoreando as ovelhas. Uma ovelha escapou e ela correu para dentro de uma gruta. E o pastor falou: bom, já que eu não vou conseguir salvar essa ovelha, eu vou jogar uma corda nela e vou lançar uma flecha. Eu mato a ovelha e aproveito pelo menos a carne da ovelha. Quando ele lançou a flecha foi para a gruta, virou, voltou e feriu. Sabe qual que era o nome desse cara? Gargano. Feriu Gargano. Todo mundo que ouviu aquela história falou: tem um lado espiritual nessa história, tem uma coisa errada. Como é que a flecha fez uma curva e voltou? Levaram até o Papa rezou, foi visitar o lugar, e São Miguel apareceu para o Papa. São Miguel em pessoa. Isso é doutrina da igreja, gente. Vocês estudam depois que vocês vão ver. São Miguel apareceu para o Papa e falou: ei, eu quero que construa uma igreja aqui nesse lugar. Eu sou o patrono da igreja católica. Eu sou o defensor do povo de Israel. Eu vou defender a igreja em todo o mundo. Vocês contem comigo. Foi construída uma gruta, depois dessa gruta uma imensa basílica. Muitos milagres já aconteceram nessa basílica do Monte Gargano. Quem for na Itália tem que ir lá. Vocês sabem de qual cidade que é o Padre Pio? Petreucina. Perto de Petreucina tem uma outra cidade que o Padre Pio ia muito. Vocês sabem qual que é? São Giovanni. São Giovanni Rotondo. O que acontece lá? Hoje, lá tem a casa de São Miguel. A casa de São Miguel. O Padre Pio era extremamente devoto de São Miguel. Gente, nada é por acaso. Qual foi o santo da igreja, um dos que mais lutou contra o demônio? O Padre Pio. Padre Pio, para lutar com o demônio, rezava 32 rosários. Jejum, oração na madrugada. Não é brincadeira não, meu povo. Tem que pagar o preço. Deus abriu o campo espiritual para o Padre Pio de tal forma que um dia o Padre Pio andando olhou para trás, um cachorro, um Rottweiler furioso, babando, querendo devorar o Padre Pio.
tem vezes que Deus permite o demônio agir para Deus mostrar a sua glória também. O Padre Pio correu feito um louco. Quando ele fechou a porta, a pata do cachorro quase que quebra a porta. Era o próprio diabo. Por várias vezes o Padre Pio estava dormindo, o demônio puxava o pé do Padre Pio, jogava o Padre Pio no chão, brigava de murro. O Padre Pio amanhecia todo arrebentado. Porque o demônio sabia o trabalho que o Padre Pio estava fazendo para resgatar almas. Por que o Padre Pio era devoto de São Miguel? Porque a briga dele era com o capeta, direto. Quem conhece a vida de São Bento? Quem conhece a vida de Santo Antão? Santo Antão foi uma das poucas pessoas que o demônio conseguiu matar. Matou Santo Antão. E o demônio ficou todo sorridente. Quando ele olhou para trás, o Santo Antão falou: ei, voltei. Deus reviveu Santo Antão. É luta, meu povo. Batalhas. Quem for na Itália, procura saber sobre a casa de São Miguel. Até hoje, pessoas que entram dentro dessa casa são curadas. Existe a história de uma mulher possessa. Quando ela entrou dentro da casa de São Miguel, ela repuxou, ela caiu, ela estribuchou. Diz que até hoje, lá na casa de São Miguel, quem está com o capeta no corpo, ou não entra, ou entra e é libertado. Manifesta na hora. Essa é a batalha que Deus nos alerta e nos chama a travar pela força de São Miguel, o anjo protetor da Igreja Católica. O anjo que eu e você precisa daqui para frente, a partir de amanhã, a partir de hoje, exercer uma devoção forte a ele. São Miguel Arcanjo, o anjo mais humilde que já existiu no céu, virou chefe. Quando o Lúcifer se rebelou, Miguel era um anjo comum. Os arcanjos eram dos menores coros de anjo que tinha. Miguel estava lá varrendo o céu, as ruas de ouro, e vendo o safado do Lúcifer falar um monte de besteira. E Miguel foi falando: meu Deus, que esse cara, ele é tão ingrato. Ah, mas eu vou entrar nessa batalha. E o Lúcifer está convencendo o povo e fazendo rebelião contra Deus. Ei, você vai ficar calado enquanto uma rebelião está sendo feita contra Deus e o povo de Deus, contra os inocentes de Deus e contra a igreja de Deus? O anjo mais humilde e mais fraco deu um pulo e gritou: ninguém como Deus. Amém? Vamos ficar de pé então.